Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, 7 de março, estamos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus. E eu convido a todos para lermos a Palavra do Senhor Jesus em Colossenses capítulo 4. Vamos estar meditando do versículo 2 ao versículo 6. Colossenses capítulo 4, versículo 2 até o versículo 6. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco, medite na palavra do Senhor Jesus. Também convidamos para que você possa estar compartilhando a mensagem, para que outros possam ser alcançados. A mensagem também estará depois disponível ali no canal Mensagens Restauradoras pelo YouTube, que você poderá também acessar. Vamos meditar na palavra de Deus, Colossenses capítulo 4, versículo 2 até o versículo 6, que diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém. Possamos meditar um pouco na palavra de Deus. Às vezes nós temos alguns preconceitos definidos e nos esquecemos de aprofundar no significado, no sentido da palavra, e isso às vezes dificulta o nosso entendimento. Nós precisamos estar prontos para crescer na graça e no conhecimento. E para crescer no conhecimento é necessário estar estudando, buscando a cada dia nos aprofundar nas Escrituras. E a palavra de Deus aqui, ela começa dizendo: perseverai em oração. E o que é perseverar? Perseverar é persistir, conservar firme e constante. Então, esse termo perseverar, ele precisa estar, ou ele está associado a firmeza e constância. Então, você tem que ser firme e constante na oração. Cumpre-se o que o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 17. Orai sem cessar. E a oração aqui não diz ore quando você está aflito ou necessitado apenas, ou ore quando você precisa, ou ore quando você tem resposta imediata. Então você continua orando. Não. Perseverai. Precisa ser firme na oração, orando sempre, mantendo a constância. E o que é orar? O que é oração? Orar, que vem do latim, né? Orar, e que é criar uma oração, falar com Deus, um conjunto de palavras que sai direcionadas a Deus. É diferente de rezar. A palavra rezar, que vem do latim recitare, que é você repetir uma oração. Então alguém ora, ou uma oração encontrada na Escritura, e você repete aquilo que alguém orou. Mas o termo diz aqui, para nós orarmos. Deus conhece a nossa necessidade? Conhece. Deus conhece aquilo que nós precisamos antes mesmo de falar. Deus conhece as nossas ações? Conhece. Por isso não adianta esconder ou tentar esconder de Deus, porque Ele conhece. Mas a palavra do Senhor nos ensina que devemos ser persistentes na oração.
Orar em todo tempo. Falando com Deus, colocando diante de Deus as nossas necessidades, colocando diante de Deus as nossas dificuldades, colocando diante de Deus as nossas fraquezas, suplicando a sua graça, a sua misericórdia. E nesta oração, diz aqui, velando nela com ação de graça. E o que é uma ação de graça? Nós precisamos pegar aqui também o que é velar. Porque velar é vigiar. Então a nossa oração ela precisa estar associada à vigilância. Estarmos atentos. Nesta oração você também deve estar vigiando. E às vezes nós vamos orando, repetindo o que estamos acostumados, como que meio automático as coisas. Mas nós devemos estar atentos, vigiando na oração. A oração ela precisa partir de dentro de nós, partir realmente do nosso interior. E diz que vigiando, ou velando com ação de graça. Então eu vou orar e vou agradecer simplesmente. Mas não diz aqui com palavras de agradecimento, diz com ação de graça. E ação é ato, feito, é obra, é atitude. E o salmista, ele escreve no Salmo 116, no versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então ele faz uma pergunta, que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios, por tudo que o Senhor tem feito, pela sua graça, pela revelação da sua palavra, pelo sustento, por milagres que temos vividos, quantas curas alcançadas, quantas respostas, quantas direção, pelo ar que respiramos, que darei eu ao Senhor? O que nós podemos fazer? Então nós precisamos ter atitude de graça ou de agradecimento. Graça é favor que se dá ou que se recebe. Então uma atitude de agradecimento, uma atitude de gratidão a Deus. E às vezes nós apenas ficamos nas palavras. Mas oração, orar e agir. Precisamos aprender isto a cada dia. E a pergunta que eu faço a você, prezado irmão, amigo, internauta: o que você tem feito em gratidão a Deus? O que você tem feito para agradecer a Deus pela vida que te tem dado? Então nós precisamos aprender, não apenas ser aquele que fica pedindo, mas ter a oração com vigilância e atitude de agradecimento. Isso que nos ensina a palavra do Senhor. E diz aqui ainda, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Então orar por aqueles que são pregadores do Evangelho. Não aqueles que estão preocupados com questões financeiras, mercadores da palavra, mas aqueles que estão com um compromisso real de anunciar o Evangelho genuíno, as doutrinas bíblicas e apostólicas, a santidade de Deus para o povo, o caminho para a salvação, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então olha que a mensagem daquele que tem um compromisso real com Cristo não é falar apenas das bênçãos do Senhor, é falar do mistério de Cristo. E que mistério é este? No capítulo 2 de Colossenses, no versículo 2, nós encontramos: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência,
para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Esse mistério de Deus Cristo, Deus se fez homem para falar com homem. Cristo homem, Cristo Deus. Aquele que tomou a forma humana para poder nos resgatar do pecado. O Deus Todo-Poderoso que criou um corpo para si, habitou nele para poder resgatar o homem. Que para muitos isso é mistério. Não consegue entender, tenta dividir Deus em várias partes. Mas o Deus verdadeiro, ele é indivisível, ele é único, ele é eterno, se manifesta de diversas formas, mas ele é indivisível. E este mistério que foi revelado à sua igreja, revelado ao seu povo, porque o profeta Isaías, ele já disse: o meu povo saberá o meu nome. Deus disse através do profeta Isaías, nós encontramos: o meu povo saberá o meu nome. E para muitos o nome de Deus ainda é segredo, mas Deus tem revelado o seu nome, aquele que tem sido chamado para a sua graça e que tem aberto o seu coração para entender as coisas espirituais. E agora, presos, cativos nesta mensagem, em que a palavra de Deus não pode ser torcida, deturpada, porque falamos de Deus na presença de Deus. E esses ministros do Evangelho sempre são necessitados das orações. Porque se Deus capacita, se Deus dá a palavra, nós podemos então manifestar a glória de Deus e falar, e as portas da palavra vão sendo abertas. E diz aqui, para que manifeste como me convém falar. Quantas vezes há tanta dificuldade para que as pessoas entendam, cheguem à compreensão do Evangelho como ele é. Quantos que estão presos a tantos dogmas, quantos que estão presos a posições, quantos presos no engano, às vezes em heresias, na apostasia, que têm tomado conta, que nada tem problema, e tudo é exagero, e a mensagem não precisa mais ser pregada. O importante é falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Isso todo mundo sabe. Agora, ele é tão maravilhoso que ele quer salvar a tua vida, que ele quer salvar o homem e a mulher, quer que o homem e a mulher seja transformado, renovado, preparado para estar na cidade celestial. E nós precisamos sempre da graça do Senhor para que se manifeste como nos convém falar. E esta oração, ela precisa ser constante. O apóstolo Paulo escreve ainda em Efésios, no capítulo 6, versículo 18. Ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E pede para seu favor também, dizendo aqui por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Veja que ele fala aqui também o mistério do Evangelho, esse Evangelho que para muitos é tão difícil de entender. Porque eles confundem amor com bajulação, confunde graça com libertinagem, confunde relaxo com liberdade. E isso parece tão difícil de entender o conceito do Evangelho, mas que nós precisamos, ou que possamos sempre estar buscando a graça do Senhor, e seja essa também o nosso pedido. Vamos orar com toda oração e súplica no Espírito, não apenas de boca para fora, não apenas por costume, porque eu tenho que orar, eu estou acostumado, ou porque os outros estão orando, eu vou orar também, mas súplica no Espírito, clamor de dentro da nossa alma.
vigiando nisto com toda perseverança, com toda persistência, atento, e suplicando também, orando por todos os santos. Santo significa separado. Por todos aqueles que se separam do pecado, que deixam o pecado. A pessoa só se torna santo, ou só pode ser santo enquanto ele está vivo. Porque santo significa separado. E a pessoa só se separa do pecado enquanto ele tem opção de escolher entre o pecado e a santidade. Depois que a pessoa morreu, ele não tem mais como escolher, porque não terá obra de santidade. Logo, não poderá se tornar santo, porque ele não tem obra de santidade. Mas aquele que se santifica a cada dia, que luta para deixar o pecado, para deixar o engano, para deixar a vaidade, para deixar todas as coisas deste mundo, que aborrece a Deus, para viver em novidade de vida, devemos estar orando por eles, amando, e que a palavra do Senhor possa ser transmitida com confiança. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. E o que é remir o tempo? Como andar com sabedoria com os que estão de fora? Quantas vezes as pessoas confundem essa sabedoria com os que estão de fora com eu querer me enturmar no meio daqueles que estão de fora, fora da graça de Deus, aqueles que são distantes da graça do Senhor. E então eu quero me enturmar e eu vou agir de forma que aborrece a Deus, de forma contrária àquilo que o Senhor ensina, para poder agradar o outro, para que eu possa ter liberdade. Isso não é a sabedoria do alto. A sabedoria para andar diante daqueles que estão fora é eu ser luz no meio das trevas. Eu dar testemunho da graça de Deus, sem condenar, sem criticar. O objetivo não é apontar os erros, mas mostrar o caminho da salvação. O objetivo não é mostrar o que a pessoa está fazendo e condenar e fazer juízo, mas o objetivo é mostrar o que ela precisa fazer para herdar, e que a graça do Senhor continua chamando, aqueles que estão distantes, aqueles que estão fora, para que possa vir para o aprisco do Senhor. Aqueles que ainda não entenderam o mistério do Evangelho, aqueles que ainda não entenderam a revelação, não creram no nome do Senhor nosso Deus, mas que eles possam ser alcançados também. Remindo o tempo, e remir é adquirir de novo, é resgatar. Quanto tempo que nós perdemos! Quanto tempo perdemos falando de coisas que não convêm, falando da vida alheia. Quanto tempo que nós perdemos distante do Evangelho, distante da graça do Senhor. Mas vamos resgatar este tempo, vamos remir este tempo, trabalhando incansavelmente para que o Evangelho possa ser propagado. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então precisamos, amados, entender as Escrituras para poder responder. Porque quando nos é perguntado a respeito da mensagem do Evangelho, da graça do Senhor, da sã doutrina, nós precisamos entender e saber responder com mansidão. Palavra agradável. Não é apenas dizer é porque é. Tem que ser assim, você quer ser muito bem, você não quer problema teu? Não. Precisamos entender para poder mostrar a palavra, ou mostrar às pessoas dentro das Escrituras qual é o caminho da salvação, qual é a vontade de Deus. Então a nossa palavra, ela precisa ser temperada com sal. Uma palavra ou uma comida salgada, as pessoas não conseguem se alimentar dela. E sem sal, também ela fica sem sabor. Mas que tem que ter temperança. E nós então podemos responder
como convém. E a igreja, quando ela entra em oração, quando ela busca, Deus opera maravilhas. Nós encontramos no livro de Atos, capítulo 12, no versículo 5. O capítulo 12 é uma história muito importante. Mas o versículo 5 diz assim: Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava preso. Herodes estava disposto a matar Pedro ali na prisão por causa do evangelho, mas a igreja fazia contínua oração. E quando nós lemos essa passagem, nós vemos que o anjo do Senhor foi lá na prisão, tirou Pedro da prisão, soltou as cadeias, abriu as portas, e Pedro pôde ir até onde a igreja estava reunida orando. Então, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus é aquele que ouve a oração do que clama. E a palavra do Senhor conta uma parábola uma vez, o Senhor Jesus falando a respeito de um juiz, que ele diz assim, que ele não temia Deus, nem respeitava os homens. Mas uma mulher que todo dia ia buscar dele que fizesse justiça na sua causa. E ele falou: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia eu vou fazer justiça a esta mulher, a fim de que não venha mais me aborrecer. E o Senhor diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Então, ainda que para nós pareça tardia, pareça que a resposta do Senhor demore tanto, pareça que não chegue, pareça que a dificuldade é maior do que o nosso clamor, do que a nossa fé, do que a nossa perseverança, parece. Mas Deus fará justiça, Deus responde à oração. Precisamos ser perseverantes na oração. Então, que nós possamos buscar a cada dia nunca desistir de orar. Nunca desista de orar. Nunca desista de clamar. Seja perseverante, esteja vigiando. Pois muitas vezes o inimigo tenta nos abater, querendo nos mostrar que é inútil a nossa oração, que não tem resultado, que não tem fruto, e vamos desanimando, e a oração começa a não ser mais em espírito, a oração começa a ser uma mera formalidade, e vamos deixando de alcançar a graça de Deus, de ter atitudes de agradecimento, de gratidão, e o evangelho vai ficando de lado. E às vezes nós não temos palavras para poder anunciar a mensagem como convém. Mas vamos pedir sempre a graça do Senhor Jesus. Que cada um possa buscar. Seja você também um evangelizador. Seja você também alguém que tenha sabedoria para levar a mensagem. Seja você também alguém que tenha comunhão íntima com Deus, que possa ser cheio da graça do Senhor, que tenha atitude de gratidão e que busque ao Senhor constantemente para poder receber da sua graça, do seu poder. Seja perseverante, lembrando de que o apóstolo Paulo escrevendo, ele ainda nos aconselha dizendo: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Que nós possamos guardar o conselho da palavra de Deus e ser perseverantes na oração, na súplica, orando por todos aqueles que estão na frente dos trabalhos, obreiros do Senhor, aqueles que têm compromisso com a verdade, sendo firmes e constantes. Isso nós encontramos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um e que cada um possa ser cheio da graça de Deus, do poder de Deus. Eu convido a todos para nós orarmos. Vamos estar falando com o Senhor Jesus Cristo. Está orando, pedir oração a favor de Davi, sobrinho
uma amiga da irmã Raquel, ali de Guarulhos. Vamos estar orando a favor de Rúbia também, né? Wagner, que sempre ouve a mensagem aí, pede oração. Por favor, o irmão Manuel, que está ali no Rio de Janeiro, né? O Manuel, acho que é o irmão Manuel de Sertãozinho, né? Que está ali no Rio de Janeiro. Vamos estar orando a favor dele, que o Senhor possa estar guardando, dando a sua proteção. Está orando ou continuar em oração a favor daqueles demais que têm pedido oração, né? O pastor José Ramos, ali da cidade de Sertãozinho, a irmã Maria da Graça, ali de Catanduva. Vamos estar orando a favor da irmã Andréia, que o Senhor Jesus possa estar abençoando, enfim, os demais pedidos, né? Aqueles que vamos estar que eles têm pedido nossas orações. Vamos estar buscando o Senhor Jesus. Maria da Graça é minha mãe, né? Vamos estar orando que o Senhor possa dar saúde, possa estar abençoando. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor, pelas bênçãos, pela tua palavra, por este momento, Senhor, que podemos passar aqui meditando, Senhor. E agora, ó Deus, em que buscamos, Senhor, a tua presença, a tua face, pedindo, Senhor, a tua misericórdia, que o Senhor possa estender as tuas mãos. Perdoa, Senhor, nas nossas falhas e ajuda-nos. Dai-nos, Senhor, a tua graça. Senhor, te louvamos por quanto o Senhor tem nos revelado a sua palavra, tem nos sustentado, nos fortalecido até aqui. E agora pedimos, Senhor, usa cada um, Senhor, daqueles que têm buscado a tua face, daqueles que têm se colocado como instrumento em tuas mãos. Usa, Senhor, na unção, na virtude do teu Espírito. Abençoa os obreiros, ministros da tua palavra. Senhor Jesus, suplicamos a tua misericórdia a favor daqueles que estão enfermos. Ó Deus, esses pedidos que têm sido citados aqui e os demais, Senhor, que têm sido apresentados através dos grupos do WhatsApp, ó Deus, pelo Facebook, aqueles pedidos que vão chegando, Senhor, posteriormente, mas o Senhor conhece a cada nome, a cada um que tem se colocado, ó Deus, necessitado da tua misericórdia, do teu poder. Senhor, alcança, Senhor, aqueles que têm sido evangelizados, também aqueles que têm ouvido a tua palavra. Ó Deus, abre o entendimento, ajuda, Senhor, para que possam compreender a tua vontade. Dá-nos, ó Deus, também uma noite de paz e descanso. Senhor, guarda-nos. E se lhe apraz, ó Deus, ainda fala conosco através das visões da noite e guia, Senhor, os nossos passos. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos os irmãos, amigos que têm compartilhado, que têm participado conosco. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada vida, a cada lar. E convidamos você para participar conosco todas as quartas, sábado e domingo. Nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, no Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. Às quarta-feiras, estudo bíblico, sábado e domingo culto, às 19h30. Você é nosso convidado para participar conosco. Também, se tiver alguma dúvida, algum assunto com relação à palavra de Deus, mande-nos uma mensagem, teremos prazer em te responder na medida do possível. Que Deus continue abençoando a cada um, permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir uma palavra de Deus. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas suas santas e poderosas mãos. Amém.